milhões de pessoas em todo o mundo saem às ruas, sobem em telhados para ver o incrível fenômeno cósmico. Um planeta bem ao lado da Lua, grande e vermelho. No início, todos ficam animados. Marte aparece do nada, causando um efeito estranho na humanidade. Assim como a Lua pode afetar o estado psicológico e físico de algumas pessoas, a visita inesperada de Marte está fazendo com que as pessoas se comportem de maneira bastante estranha. Todas as noites, o céu é iluminado pela luz branca da Lua e pelo brilho vermelho de Marte. Muitas pessoas têm uma espécie de insônia instantânea. Algumas até param de tomar café, pois não sentem mais sono. Marte traz energia e um pouco de selvageria para as pessoas, as faz rir mais e até enlouquece alguns indivíduos. Todos começam a sair de casa com mais frequência e curtir o céu noturno. Alguns dias depois, todo mundo pode ver que Marte está ficando maior. Os cientistas anunciam que o planeta vermelho está se movendo lentamente em direção à Terra. Uma colisão é inevitável. Os terráqueos têm apenas alguns anos restantes. Há alguns meses, um enorme asteroide colidiu com o planeta vermelho com tanta força que Marte saiu de sua própria órbita e começou a vagar por aí. A chance de Marte chegar perto da Terra sempre seria muito alta. 3 segundos após o anúncio, a notícia se tornou viral e o pânico se instalou. A situação está cada vez pior. Quanto mais Marte se aproxima, mais as pessoas são fisicamente afetadas. Centenas de vídeos aparecem mostrando simulações da colisão entre Marte e a Terra, e nenhum com um final feliz. Quer ver o que acontece? Uma blogueira famosa pergunta a seus seguidores: a Terra ficará quase completamente coberta de água e Marte vai virar pó, areia e rochas. Em seguida, ela coloca uma enorme melancia no meio do quarto e lança uma bola de boliche do lado oposto, atingindo em cheio a melancia. Marte parece quase do mesmo tamanho da Lua agora. Está prestes a entrar na órbita lunar, afetando o campo magnético da Terra. Inundações, furacões, tsunamis, fortes tempestades vão de mal a pior. Os animais enlouquecem. Os pássaros não migram mais para o sul. Auroras boreais aparecem no Caribe. As notícias afetam a economia. As pessoas deixam de ir trabalhar. Por que não o fariam? Elas só querem se divertir e estar com seus entes queridos. Existem recursos suficientes no planeta para durar até a catástrofe, então ninguém está buscando soluções para os problemas da Terra. Roupas, alimentos, carros, iates, o que for, tudo perde seu valor e se torna grátis. Todos os dias, grandes festas de rua aparecem em todo o mundo. As pessoas decidem viver seus últimos meses em paz e harmonia. A catástrofe global está unindo a humanidade como nunca antes. Para sair em grande estilo, os terráqueos se unem na organização de um grande show de rock. O gigante vermelho destruindo nosso lindo planeta azul. Sim, rock and roll é a trilha sonora perfeita. Só há tempo suficiente para comer, dançar, festejar e ouvir boa música. Palcos enormes são construídos em todo o planeta. Será o último concerto de cada músico. Durante toda essa preparação, a esperança aparece de repente. Os cientistas calcularam todos os eventos que ocorrerão quando Marte colidir com a Terra, e eles têm um plano simples. Felizmente, os humanos já haviam planejado se mudar para Marte, então já vinham construindo espaçonaves há anos. Não há tempo para chegar a outro planeta antes da colisão, mas a boa notícia é que as pessoas podem esperar o desastre fora da órbita da Terra. Será possível sentar em uma estação espacial, comer um pouco de pipoca, relaxar e curtir o show. Quando a poeira baixar, talvez seja possível retornar à Terra, ou ao que sobrar dela. Depois de entender este plano, as pessoas começam a trabalhar dia e noite para finalizar as espaçonaves. Todos contribuem. Ainda faltam 2 anos para o grande dia. Os enormes palcos de concerto são convertidos em mais estações espaciais. Marte agora está dando às pessoas mais energia, e com um trabalho de equipe épico, as pessoas conseguem criar milhares de estações em apenas alguns meses. Isso é o que acontece quando 7 bilhões de pessoas trabalham juntas. Agricultores, fisioterapeutas, chefes, engenheiros, atletas, contadores, todos numa mesma equipe. Marte está agora mais perto de nós do que a Lua. O gigante vermelho bloqueia o Sol e nosso planeta mergulha na escuridão. Restam apenas alguns dias. As pessoas estão trabalhando como formigas em uma colônia enorme, dando os retoques finais em várias centenas de milhares de estações espaciais.
Demora 4 dias inteiros para que todos embarquem, e ainda é necessário carregar os suprimentos, animais, peixes, sementes, plantas, vegetais, frutas, videogames, pacotes de fruta. O gigante vermelho deve entrar na órbita da Terra em alguns dias, quando ele ganhará velocidade. Marte tem apenas um pouco mais da metade do tamanho da Terra, mas lá em cima no céu parece infinitamente grande. As naves começam a decolar. As pessoas dão uma última olhada ao redor, memorizando cada centímetro. Em algumas horas, tudo vai mudar para sempre. As estações voam longe o suficiente para sair da órbita. A colisão de 2 mundos deve ter uma trilha sonora. As estrelas do rock em cada nave organizam um festival de música espacial. Ao som sensacional das bandas de rock, Marte entra na atmosfera da Terra e queima uma fina camada de sua própria superfície. Isso libera uma quantidade incrível de energia. Sua velocidade aumenta cada vez mais, e ao chocar-se com o Oceano Pacífico, uma enorme onda de explosão varre todo o planeta. Tudo é iluminado por chamas, e todos nas naves precisam colocar óculos escuros para que não fiquem cegos. Nosso planeta azul está se transformando em um planeta de fogo. A poeira de Marte se mistura com a água da Terra. A força do impacto atravessa a crosta terrestre, chegando ao magma líquido e quente. Centenas de pedaços de Marte, alguns do tamanho de países inteiros, estão de alguma forma flutuando na atmosfera. A colisão gera tanta energia que todos os oceanos fervem e evaporam. Mares e rios de metal fundido estão agora se espalhando por toda a Terra. Dias, semanas, meses se passam. Um cinturão feito de pedaços de Marte se forma ao redor da Terra. Parece uma versão ígnea de Saturno. Será necessário esperar muito tempo antes que seja seguro pousar de volta, mas a humanidade não pode permanecer viva nas naves todo esse tempo. Comida, água e oxigênio acabarão depois de alguns anos. Mas os cientistas já têm um plano. As naves acionam um botão e se transformam em enormes câmeras criogênicas. As naves são equipadas com painéis de energia, e a Terra escaldante está emitindo muita energia, o suficiente para manter as naves funcionando, enquanto todos a bordo tiram uma soneca de alguns milhares de anos. Assim que o planeta esfriar, os humanos acordarão. Centenas de milhares de anos se passam. Um dia, os alarmes disparam simultaneamente em todas as naves. As pessoas acordam lentamente. Seus corpos estão exaustos, mas depois de alguns bilhões de xícaras de café, todos estão prontos para seguir em frente. Lá embaixo na Terra, novos continentes deveriam ter se formado e a atmosfera provavelmente será diferente. O planeta pode ter perdido sua órbita original, então pode estar girando em um ângulo diferente. As estações, como costumávamos conhecê-las, se foram. Toda a água da Terra evaporou nas primeiras horas, mas havia enormes geleiras em Marte que poderiam ter derretido com o impacto. Marte pode ter compartilhado sua água com o nosso planeta. As nuvens de poeira e sujeira já devem ter se acomodado, e o solo deve estar muito bom para o cultivo. Todo aquele magma provavelmente expeliu um monte de minerais e produtos químicos úteis. Vai ser difícil, mas a humanidade de alguma forma deve se adaptar à nova Terra. As pessoas estão prontas para tudo. Todos os terráqueos correm para as janelas mais próximas para ver como seu amado planeta se parece depois de todos esses séculos. Onde ele está? As pessoas esticam o pescoço, olhando para o lugar vazio onde a Terra costumava estar. O impacto de Marte foi tão forte que empurrou a Terra para fora de sua órbita ao redor do Sol. Ela desapareceu. Ótimo! O que vamos fazer agora? Um cara barbudo pega uma guitarra e diz: vamos tocar. Os astrônomos acabaram de anunciar que podem ter encontrado sinais de possível vida em um planeta fora do nosso sistema solar. Esse mundo distante é chamado de K2-18b e está localizado a cerca de 124 anos-luz de distância, na constelação de Leão. Então, de que vida estamos falando? Pequenos homens verdes? Criaturas com tentáculos semelhantes a polvos? Bem, não exatamente. Antes de mais nada, vamos definir o que é vida. É o que distingue os animais e as plantas da matéria inorgânica, como a capacidade de crescer, reproduzir e mudar. Agora, o que precisamos para sustentar a vida? Se o que vem à sua mente é a água, bingo! Os cientistas têm a sensação de que K2-18b pode estar coberto de oceanos, e se for o caso, pode suportar formas minúsculas de vida, como micróbios.
Uma equipe de pesquisadores do Reino Unido e dos Estados Unidos usou o telescópio espacial James Webb para observar a atmosfera do planeta. Eles encontraram indícios de duas substâncias químicas muito especiais. Na Terra, apenas os seres vivos podem produzi-los, e os seres vivos de que estou falando são, em sua maioria, pequenas plantas oceânicas chamadas fitoplâncton. Então, basicamente, esse planeta pode de fato abrigar vida na forma de algas. É claro que os cientistas ainda precisam de mais provas antes de ficarem muito animados. Devemos ter em mente que é possível que esses produtos químicos tenham sido produzidos por algo que ainda não entendemos, não necessariamente por seres vivos. Mas, mesmo assim, o K2-18b é um grande garoto. Ele é mais de 8 vezes mais pesado que a Terra e cerca de 2,5 vezes maior. O que o torna ainda mais interessante é o fato de estar localizado na zona Goldilocks em torno de sua estrela. Isso significa que não é muito quente nem muito frio lá, o ideal para a existência de água líquida, que é muito importante para a vida, como a conhecemos. Os astrônomos estudam planetas distantes como esse, observando como sua luz muda quando eles passam em frente à sua estrela. Isso nos permite descobrir que tipos de gases existem na atmosfera do planeta. Em 2023, o telescópio espacial James Webb encontrou metano e dióxido de carbono na atmosfera do planeta. Essas são moléculas baseadas em carbono e foi a primeira vez que foram encontradas em um planeta na zona habitável. Os cientistas também observaram um sinal fraco de um produto químico chamado DMS, que é produzido principalmente pela minúscula vida oceânica aqui na Terra. Assim, os pesquisadores apontaram o telescópio para o planeta novamente 1 ano depois, usando uma ferramenta diferente que poderia captar mais detalhes de luz. Dessa vez, eles encontraram sinais muito mais fortes de DMS e alguns produtos químicos relacionados. Mas o problema é que os sinais ainda não são fortes o suficiente. Eles não atingiram algo chamado de nível 5 sigma, um parâmetro que os cientistas usam para confirmar descobertas. Além disso, mesmo que o DMS realmente esteja lá, isso não significa automaticamente a existência de vida. Os cientistas já encontraram DMS em um cometa, o que significa que ele pode ser produzido sem que algum tipo de vida participe do processo. E ainda assim, a quantidade de DMS no K2-18b parece muito maior do que qualquer coisa vista na Terra. É por isso que alguns astrônomos têm certeza de que ele vem de algo vivo. O K2-18b tem sido uma das principais escolhas para que os cientistas chamam de planeta Hycean. Esse termo significa um mundo grande e aquoso com uma espessa atmosfera de hidrogênio. Não é o tipo de lugar onde civilizações extraterrestres, como nos filmes, viveriam, mas poderia ser o lar de formas de vida minúsculas, como os micróbios que já viveram nos oceanos da Terra, bilhões de anos atrás. Mais uma vez, nem todos concordam com o fato de o K2-18b ser realmente favorável à vida. Alguns cientistas acham que planetas como esse podem estar muito próximos de suas estrelas para reter água líquida. O K2-18b orbita sua estrela a cada 33 dias, o que é muito rápido e pode significar que está muito quente. É por isso que alguns especialistas afirmam que mesmo que o planeta tenha água, ela pode estar fervendo, ou talvez não seja água, mas oceanos de lava. Mas a maioria dos cientistas concorda em uma coisa: devemos esperar para ver. Com apenas mais 16 a 24 horas de tempo de telescópio, os astrônomos poderiam confirmar o que viram. Isso pode acontecer nos próximos anos. E mesmo que se descubra que o K2-18b não é o mundo que estamos procurando, ainda estamos chegando perto. Com telescópios potentes como o James Webb e outros que virão no futuro, talvez possamos responder se estamos ou não sozinhos no universo. Ao mesmo tempo, alguns lugares em nosso próprio sistema solar, como Marte, Vênus ou a Lua de Saturno Encelados, podem ter uma chance melhor de abrigar vida. Ou poderíamos continuar explorando outros mundos promissores, como o Próxima Centauri b, que é o exoplaneta mais próximo que conhecemos. Ele está a apenas 4,5 anos-luz de distância de nós e orbita uma pequena estrela chamada Próxima Centauri, bem na zona habitável. Esse planeta é um pouco maior que a Terra, o que o torna uma super-terra. É assim que chamamos os exoplanetas maiores que os nossos, mas muito menores que os gigantes gasosos como Netuno ou Júpiter. Próxima Centauri b é um mundo que se move rapidamente. Ele precisa de apenas 11 dias para dar uma volta completa em torno de sua estrela. Os cientistas acreditam que Próxima Centauri b pode ter uma superfície rochosa, o que é um bom sinal para a possibilidade de vida. Por outro lado, sua estrela o inunda com uma grande quantidade de radiação ultravioleta. Isso pode já ter destruído a atmosfera do planeta, se é que havia alguma.
Portanto, há um grande ponto de interrogação quando se trata de habitabilidade desse mundo. Depois temos o TRAPPIST-1e, outro promissor planeta semelhante à Terra. Ele é um dos 7 planetas rochosos que orbitam uma estrela pequena e fria chamada TRAPPIST-1, a cerca de 39 anos-luz de distância. Descoberto em 2017, ele pode ser um dos lugares mais promissores para se procurar vida além da Terra. Esse planeta é, na verdade, um pouco menor que a Terra, com uma massa de cerca de 1/2 da massa do nosso planeta. Ele completa uma órbita ao redor de sua estrela em apenas 6,1 dias, o que é muito rápido em comparação com os 365 dias da Terra. O tamanho e a densidade do planeta sugerem que ele tem uma superfície rochosa, e esse é outro fator fundamental quando falamos de habitabilidade. Embora o TRAPPIST-1e esteja muito próximo de sua estrela, a estrela é bastante fraca e fria, portanto o planeta ainda pode ter um clima estável, semelhante ao da Terra. Alguns cientistas até acham que ele poderia ter mais água do que a Terra. Vamos passar para o Kepler 186f, localizado a cerca de 500 anos-luz de distância. Esse foi o primeiro planeta do tamanho da Terra encontrado na zona habitável de outra estrela. Ele orbita uma anã vermelha, que tem uma combustão mais fria e vive muito mais tempo do que o nosso Sol. Isso significa que o Kepler 186f poderia ter condições estáveis por bilhões de anos, dando à vida tempo suficiente para possivelmente se formar e evoluir. O planeta recebe apenas cerca de 1/3 da luz solar que a Terra recebe, portanto, provavelmente seria mais frio, mas ainda quente o suficiente para evitar que a água congele. Ele também parece ser um planeta rochoso, assim como a Terra, o que aumenta suas chances de abrigar vida. Que tal visitar o LHS 1140b, a cerca de 40 anos-luz de distância? Esse planeta tem cerca de 5,6 vezes a massa da Terra. Os cientistas acreditam que ele seja rochoso e possivelmente tenha uma atmosfera espessa, o que é muito importante. Uma atmosfera como essa pode reter o calor, manter as temperaturas estáveis e proteger a água de escapar para o espaço. Esse mundo orbita uma estrela anã vermelha silenciosa, portanto não é constantemente atingido por explosões nocivas como acontece com outros exoplanetas. Alguns estudos até sugerem que o LHS 1140b poderia ser um mundo oceânico com muita água. Portanto, esse é um dos planetas mais interessantes que encontramos em nossa vizinhança. E finalmente temos o Gliese 12b. Os astrônomos o chamam de Exovênus. Ele está localizado a 40 anos-luz de distância da Terra. Esse mundo tem aproximadamente o tamanho de Vênus e orbita uma estrela anã vermelha fria. Ele precisa de pouco menos de 13 dias para completar uma órbita. A temperatura no planeta é de cerca de 42 graus Celsius, o que é bastante quente, mas ainda assim adequado para a vida. O que torna o Gliese 12b tão interessante é que ele pode nos ajudar a entender como os planetas do tamanho da Terra ao redor de estrelas frias mantêm suas atmosferas. Isso é importante porque uma atmosfera é crucial para coisas como água líquida e proteção da vida contra a radiação nociva. De acordo com alguns pesquisadores, o Gliese 12b é uma das melhores chances que temos de descobrir se planetas como esse podem permanecer habitáveis. Recentemente, os cientistas fizeram uma descoberta surpreendente que pode mudar todo o curso da exploração de Marte. Aparentemente, há oceanos de água líquida no planeta vermelho. Portanto, o futuro parece brilhante. Poderíamos usá-la para apoiar futuras missões e até mesmo nos mudarmos para lá, já que não precisaríamos nos preocupar com a obtenção desse precioso líquido, certo? Bem, há um grande problema. Esses oceanos estão no interior do planeta, tão fundo que não é provável que cheguemos lá. Pelo menos é o que afirma uma nova análise de dados sísmicos coletados pela sonda Mars Insight. Enormes reservas de água líquida parecem ser a melhor explicação para algumas peculiaridades sísmicas do planeta vermelho. Assim, toda essa água preciosa está fora de nosso alcance, mas precisamos encontrá-la para resolver o quebra-cabeça da história aquática de nosso vizinho corado e empoeirado. E a primeira coisa que precisamos fazer é identificar o local e o quanto dela o planeta está escondendo. Navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration. Agora, nossos rovers estão correndo pela superfície do planeta vermelho, coletando todos os dados disponíveis sobre a geologia da superfície. E está ficando cada vez mais óbvio que Marte já foi coberto por água. Muitos fatores, desde os terrenos marcianos até os antigos leitos secos de lagos e deltas, sugerem que houve uma época em que o planeta era bastante macio.
Atualmente, ainda há um pouco de água na superfície e logo abaixo dela, mas está na forma de gelo e não chega nem perto do que havia no passado antigo. Para entender a quantidade que poderia ter existido no planeta vermelho há bilhões de anos, precisamos saber para onde ela foi. Há 2 pontos para onde poderia ter ido, para o espaço ou para o interior de Marte. Então, ela poderia ter sido isolada como reservatórios de líquido ou depósitos de gelo. Atualmente, não temos nenhuma maneira de medir a quantidade que vazou. Mas agora, finalmente, podemos saber mais sobre o centro pegajoso do planeta vermelho. Tudo graças ao módulo de aterrissagem Mars InSight, que não está mais em operação. No entanto, de novembro de 2018 a dezembro de 2022, ele estava ouvindo zumbidos e ruídos e monitorando a atividade abaixo de seus pés. O fato é que as ondas acústicas geradas pela atividade sísmica nas profundezas do planeta podem mudar de acordo com a composição e a densidade do material pelo qual se movem. E os cientistas podem obter muitas informações analisando o comportamento das ondas sísmicas. Nesse caso, usaram um modelo semelhante aos empregados para mapear campos de petróleo e aquíferos subterrâneos em nosso planeta natal. Em seguida, com a ajuda desse modelo, analisaram os dados coletados pela InSight em Marte. Assim, descobriram que a melhor explicação poderia ser a existência de uma camada de rochas fraturadas, cujas rachaduras estavam cheias de água nas profundezas da superfície do planeta vermelho. Essa camada poderia estar a uma profundidade de 11 a 19 quilômetros. É por isso que seria extremamente difícil para as futuras missões chegarem até ela. A nova descoberta pode nos ajudar ainda a entender o ciclo da água marciana. A confirmação da existência de um grande reservatório de água líquida pode nos ajudar a dar uma olhada em como o clima em Marte costumava ser ou como poderia ser um dia. E se Marte já teve muita água, poderia ter sido habitável no passado antigo e se tornar habitável no futuro. Ela é essencial para a vida como a conhecemos. Portanto, os reservatórios subterrâneos ali já poderiam ser habitáveis. Talvez, enquanto conversamos, micro-organismos minúsculos ou até mesmo algumas criaturas com tentáculos estejam vivendo suas vidas no conforto de seu lar subterrâneo. Na Terra, minas superprofundas abrigam vida, e o fundo do oceano, com suas imensas e inacreditáveis pressões, também não é desprovido de vida. Até o momento, não encontramos nenhuma evidência de vida em Marte, mas por enquanto, parece que esse lugar tem o potencial de sustentar a vida. Os dados da InSight mostraram que não é provável que haja muito gelo de água na crosta superior do planeta, pelo menos na região ao redor da sonda. Mas se for constatado que existe uma camada rica em água mais profunda abaixo da superfície e que se estende ao redor de todo o globo, então haveria o suficiente para preencher antigos leitos oceânicos e até mais. Marte não é o único lugar fora da Terra onde há água ou no qual poderemos encontrá-la um dia. Veja a boa e velha Lua, por exemplo. No satélite natural da Terra, o líquido precioso pode ser encontrado em toda a superfície. Mas não do tipo que você pode estar imaginando. Ele permanece principalmente como gelo e está distribuído de forma desigual. Por exemplo, os polos da Lua são as regiões que nunca recebem luz solar. Essa é a razão pela qual são extremamente frias. Assim, não é de se admirar que haja muito gelo lá. Nessas áreas, ele também é frequentemente misturado com o solo lunar e se esconde bem abaixo da superfície. Depois, há Encéladus, a 6ª maior lua de Saturno. Na realidade, ela não é tão grande assim, apenas 505 quilômetros de diâmetro. Em outras palavras, é pequeno o suficiente para caber dentro do Arizona. Nós deveríamos tentar isso. É interessante notar que quando a sonda espacial Cassini chegou a Saturno, os pesquisadores esperavam que Encéladus fosse uma bola de gelo congelada. Mas o que viram foram plumas de partículas de gelo e vapor de água saindo de geysers na superfície da Lua. Ficou claro que havia um oceano enorme entre o núcleo rochoso da Lua e sua concha de gelo. Depois, há a Lua Europa de Júpiter. Os cientistas acreditam que esse mundo é um dos lugares mais promissores do Sistema Solar no que diz respeito à busca de novas formas de vida. Isso porque tem um enorme oceano de água salgada com uma profundidade que varia de 65 a 160 quilômetros. E, embora esteja sob uma camada de gelo que provavelmente tem de 15 a 30 quilômetros de espessura, ainda é potencialmente habitável. Os astrônomos acreditam que plumas de água podem irromper de rachaduras na camada de gelo e liberar o conteúdo do oceano da Lua no espaço. A temperatura, a pressão e a química são muito diferentes em Europa, e os astrônomos ainda não têm certeza de como o gelo se comporta lá.
Essa é a principal razão pela qual eles ainda não descobriram a profundidade ou o tamanho dos reservatórios de água em Europa e quanto tempo precisam para recongelar. Mas de todos os lugares onde poderíamos encontrar água no universo, o mais bizarro é provavelmente o espaço aberto. Em novembro de 2011, 2 equipes de astrônomos descobriram uma nuvem de água flutuando livremente entre as estrelas. Esse foi o maior e mais distante reservatório já detectado. Portanto, essa enorme nuvem de vapor de água circunda um buraco negro, mas não um qualquer. Esse é um quasar localizado a 12 bilhões de anos-luz de distância da Terra. As condições em torno dele devem ser realmente especiais para criar uma quantidade tão grande de líquido. Essa nuvem contém 140 trilhões de vezes o volume de toda a água da Terra. Isso é suficiente para dar a cada pessoa do planeta o equivalente a um planeta inteiro de água 20 mil vezes. Parece incrível, não é? Mas há algo ainda mais legal. Os astrônomos acham que essa nuvem se formou apenas 1,6 bilhões de anos após o início do próprio universo. Essa descoberta é mais um sinal de que a água está presente em todo o cosmos, mesmo em seus primórdios. Mas o mais importante é que, até descobrirem isso, nunca haviam detectado vapor de água tão distante no tempo. É claro que ela existe em nossa galáxia Via Láctea, mas a maior parte está congelada em gelo sólido. Essa descoberta realmente amplia os limites do que sabemos sobre ela no universo. Imagine um mundo onde a paisagem vermelha e estéril de Marte é transformada em um jardim exuberante e verdejante. Um mundo onde a água flui livremente, esculpindo cânions e criando lagos e oceanos. Será que podemos alcançar um mundo assim, despejando a água da Terra na superfície de Marte? E não se apresse em dizer não. Vamos explorar essa possibilidade. Digamos que pudéssemos transportar magicamente toda a água da Terra para Marte. Esse jogo de water pong de dimensão gigante seria uma loucura, tanto em termos de engenharia quanto de logística. E então, como poderíamos fazer isso? Em primeiro lugar, estamos falando de milhões e milhões de galões de água, o que não é pouca coisa. Precisaríamos de tanques realmente grandes para retirar toda essa água da Terra. Também teríamos que descobrir como lançar tudo isso no espaço, o que exigiria muita tecnologia de foguetes, além de muito combustível. Provavelmente, poderíamos criar uma frota inteira de espaçonaves projetadas especificamente para essa tarefa. Imagine só, uma frota de caminhões-tanques gigantes, repletos de toneladas de água cuidadosamente coletada, decolando da superfície da Terra e atravessando o espaço em velocidades inimagináveis. Não seria uma visão super legal? Agora, outra maneira, provavelmente a melhor, seria lançar um grande número de missões menores ao longo do tempo, cada uma carregando uma quantidade menor de água, até que uma quantidade suficiente tenha sido transportada para Marte. Então, digamos que conseguimos fazer tudo isso. O que acontece depois? Após chegarmos a Marte, precisaremos distribuir essa água por todo o planeta. Poderíamos usar uma rede de tubulações subterrâneas ou alguns drones especiais para transportar a água para diferentes locais. Essas são apenas algumas coisas básicas e, como você pode ver, já precisamos de muito planejamento e recursos. Além disso, uma operação maluca como essa exigiria um grande esforço coordenado de cientistas, engenheiros e agências espaciais de todo o mundo. E não vamos nos esquecer dos custos. Não é de se admirar que os cientistas não considerem esse plano realmente viável. Mas a escala dessa operação não é o único problema. Hipoteticamente, digamos que resolvemos todas essas questões e despejamos a água da Terra em Marte. E agora? Bem, acredite ou não, seria quase totalmente inútil. Nosso principal desafio seria a atmosfera e o clima atual de Marte. Marte é um deserto seco, com uma atmosfera que tem apenas cerca de 1% da espessura da Terra. Isso significa que qualquer água derramada na superfície evaporaria rapidamente. Seria muito difícil criar um ambiente estável quando todo o lago pode sumir em questão de segundos. E se a água não evaporar, pelo contrário, ela se transformará em gelo. A temperatura da superfície de Marte é bem abaixo do ponto de congelamento. A atmosfera rarefeita só piora as coisas. Outro desafio é que Marte tem um campo magnético muito fraco, o que significa que ele tem pouca proteção contra o vento solar. O vento solar é uma corrente de partículas carregadas que flui constantemente a partir do Sol. Esses ventos são muito perigosos. Eles podem remover toda a água que seja colocada na superfície marciana. Além disso, a radiação solar em Marte é muito mais forte do que na Terra. Isso tornaria ainda mais difícil manter qualquer água líquida lá.
E por fim, não se esqueça de que também precisamos purificar essa água para remover todas as bactérias antes de bebê-la. Mas não vamos desistir. Se nos mantivermos super otimistas, ainda podemos tentar resolver esses problemas. Basicamente, precisamos encontrar uma maneira de manter a água líquida em um local por um longo período e garantir que ela não congele ou evapore. E então, como podemos fazer isso? Há algumas maneiras. Número 1. Isolamento. Poderíamos envolver todos os recipientes de água em materiais isolantes, como espuma, por exemplo, ou usar materiais refletivos que possam ajudar a evitar o congelamento da água. Número 2. Aquecimento. Podemos usar vários aquecedores e dispositivos para manter a temperatura acima de zero, até mesmo cobertores térmicos. No entanto, isso exigiria muita energia e seria uma tarefa difícil. Número 3. Reservatórios subterrâneos. Poderíamos cavar um grande buraco e cobri-lo com um material transparente para permitir a passagem da luz solar. Isso ajudaria a manter a água quente e isolada. Número 4. Salinidade. Adicionar uma pequena quantidade de sal ou outros minerais dissolvidos à água pode reduzir seu ponto de congelamento. No entanto, precisaremos de muito mais sal para coisas como lagos, e esse método não é o mais eficiente. E por fim, o número 5. Construir uma estufa. Podemos construir uma estufa ou alguma outra estrutura que possa reter o calor e criar um ambiente mais parecido com a Terra. Essa opção é provavelmente a melhor, afinal de contas, uma estufa também nos ajudaria a cultivar várias plantas ou outros organismos. Eba! Vida! Muito bem, beleza. Digamos que descobrimos uma maneira de armazenar água em Marte e mantê-la lá em um estado líquido e morno. E agora? Que impacto isso teria em Marte? Na verdade, isso seria ótimo. Despejar toda essa água em Marte poderia mudar drasticamente o clima desse deserto frio e vermelho. Em primeiro lugar, poderíamos criar o chamado efeito estufa, que é quando os gases na atmosfera de um planeta retêm o calor, fazendo com que a temperatura do planeta aumente. E sim, isso é muito ruim para a Terra, mas para Marte, cujas temperaturas oscilam entre 21 e menos 129 graus Celsius, seria fantástico. Isso pode fazer com que a atmosfera fique mais espessa e levar ao derretimento das calotas polares. Isso não seria incrível? Marte começaria a se transformar gradualmente de um deserto solitário em uma Terra 2.0. Isso também significa que a atmosfera do planeta mudará. Por exemplo, os padrões climáticos. Nuvens poderiam se formar em Marte e chuvas começariam a cair. E as chuvas, como sabemos, transferem água de uma região para outra. Isso significaria que elas poderiam regar as plantas se elas aparecessem em Marte. Mas tudo isso é pura especulação. Não podemos ter certeza absoluta do tipo de impacto que o derramamento de água na superfície marciana teria sobre o clima do planeta. Talvez, para criar esse efeito estufa, precisássemos de muito mais água do que a que podemos transportar. Mas se, apesar de todos esses desafios, tivéssemos sido bem-sucedidos em nossa missão e tornado Marte muito mais quente e úmido, será que a vida poderia ter finalmente nascido lá? Infelizmente, isso ainda seria muito improvável. Sim, a água é muito importante para a criação da vida, mas não é só disso que precisamos. A composição do solo marciano não é muito favorável à vida. O solo é formado principalmente por minerais chamados regolitos, que são compostos sobretudo de poeira, areia e outros materiais que não são muito bons para as plantas. Teoricamente, poderíamos terraformar Marte. A terraformação é uma mudança gradual e lenta do planeta para que ele se torne adequado à nossa vida. Mas esse seria um processo muito complexo, longo e caro. E a propósito, o que aconteceria com a nossa Terra depois de tudo isso? Nós levamos muita água, não levamos? Do ponto de vista da Terra, o transporte de água para Marte exigiria uma enorme quantidade de recursos, incluindo energia e diferentes materiais. E a quantia de água que teríamos de gastar seria impressionante. A perda de uma quantidade tão grande de água das reservas da própria Terra poderia ter um impacto significativo em nosso planeta, especialmente em áreas onde a água já é escassa. Então, basicamente, essa é uma ideia muito ruim, não importa como você a veja. Sim, pode parecer interessante, mas não é um plano viável de forma alguma. Exigiria muitos recursos, muito dinheiro e nem sequer valeria a pena. É por isso que os cientistas e as agências espaciais não levam essa ideia a sério. Além disso, há muitas outras metas mais realistas e alcançáveis no campo da exploração de Marte. Por exemplo, podemos continuar estudando a geologia, a atmosfera e o potencial de vida passada ou presente do planeta. Esses estudos nos ajudariam a encontrar alguns recursos que poderiam apoiar a futura exploração humana.
De modo geral, precisamos responder a muitas outras perguntas sobre Marte, antes mesmo de começarmos a considerar a possibilidade de colonizá-lo. Portanto, vamos ficar ligados nas notícias e atualizações científicas. Há muito tempo estamos sonhando com a vida em Marte. Não se trata apenas do cultivo de batatas lá no futuro, mas também de todas as batatas que poderiam ter estado lá no passado. Já houve vida em Marte? Recentemente, cientistas encontraram algo que pode ser uma evidência disso. Vamos descobrir o que aconteceu. Marte é o quarto planeta a partir do Sol. Um ser humano ainda não pôs os pés em Marte, mas robôs já colocaram suas rodas. As primeiras espaçonaves que visitaram o planeta vermelho foram as sondas de pouso Viking, da NASA. Elas voaram para lá em 1976 e nos enviaram muitos dados interessantes. Naquela época, não sabíamos nada sobre Marte. Para nós, ele parecia um deserto frio e sem vida. Mas, como somos tão parecidos, os cientistas começaram a se perguntar: será que sempre foi assim? Ou é possível que Marte já tenha sido próspero e cheio de vida? E em 2022, o Mars Rover Perseverance da NASA encontrou algo que poderia esclarecer esse mistério. Mas antes de tudo, o que é o Perseverance? Os cientistas sugeriram que, se já houve vida em Marte, é improvável que ela tenha simplesmente desaparecido sem deixar rastros. Ela deve ter deixado algum rastro, talvez no subsolo, onde estaria protegida de birras solares radioativas e outras coisas desagradáveis. Portanto, precisamos verificar as rochas. É importante observar que não estamos procurando vida em Marte neste momento. É muito provável que não exista. Em vez disso, queremos olhar para o passado distante do nosso planeta gêmeo. Estamos falando de bilhões de anos atrás, quando Marte poderia ter sido quente, verde e longe de ser sem vida. Em outras palavras, temos que encontrar micróbios mortos e vários compostos químicos semelhantes aos da Terra. Essa é a missão do nosso personagem principal, a Perseverance. Ela chegou a Marte em fevereiro de 2021. A espaçonave aterrissou no fundo da cratera Jezero, com 48,28 km de largura. E, após o pouso, ela se deslocou para o oeste, para o local que levou os cientistas a escolherem Jezero para a pesquisa. Esse lugar é um delta de um rio seco. E esse antigo rio já tem mais de 3,5 bilhões de anos. A própria cratera Jezero já foi um grande lago. Sim, aparentemente havia água em Marte. E os cientistas sugeriram que esses lugares seriam perfeitos como guarda-costas de micróbios. É exatamente isso que as bactérias fazem na Terra. Elas se escondem, permanecendo quietas nas profundezas de lagos e lagoas. Portanto, provavelmente poderíamos encontrar vestígios lá. Os pesquisadores acreditam que esse lago, em particular, tem o maior valor científico de toda a missão. A maior chance de encontrar rochas nas quais essas bactérias poderiam sobreviver está aqui, em Jezero. Então, o Perseverance foi para o Delta, mas o caminho não foi fácil. O rover errou um pouco e aterrissou mais longe do que o planejado. Como dizia um filme famoso, essa pequena manobra vai nos custar 51 anos. Felizmente, a Perseverance levou apenas 1 ano. E no caminho, conseguiu explorar um pouco Jezero. O rover usa uma complexa ferramenta integrada para explorar o mundo. A ferramenta chama-se Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals, varredura de ambientes habitáveis com Raman e luminescência para orgânicos e químicos, ou apenas Sherlock. A NASA adora seus acrônimos. À medida que o dispositivo se aproximava do Delta, o sinal das moléculas orgânicas se tornava mais forte. Logo, esses sinais estavam por toda parte e, além disso, eram os mais brilhantes que os cientistas já haviam visto. O que isso significa? Elementar, meu caro Watson, né, Sherlock? É hora de cavar. Desde julho de 2021, a Perseverance perfurou e coletou 4 núcleos finos de rocha sedimentar. O número total de rochas coletadas no momento é 12. Esta é a primeira vez na história que estamos coletando algo assim em outro planeta. Esses 4 núcleos foram encontrados em 2 rochas chamadas Skinner Ridge e Whitecat Ridge. O primeiro par de núcleos, os do Skinner Ridge, não parece muito interessante à primeira vista. Eles estão bem próximos do que podemos encontrar em muitos lugares da Terra. Entretanto, se os observarmos mais de perto, veremos que estão pontilhados com grãos redondos de algum material escuro. Esses grãos escuros podem ter sido depositados sobre elas por um antigo rio, o mesmo que desaguava no Jezero. É possível que o rio os tenha trazido de lugares a centenas de quilômetros de distância de Jezero. E isso é muito legal. Se estudarmos esses núcleos, poderemos aprender mais até mesmo sobre os cantos mais distantes de Marte. Bem, não há cantos em Marte, mas você entendeu a ideia.
Então, em abril de 2022, a Perseverance chegou de fato ao Delta, e os cientistas finalmente encontraram o que estavam procurando. A descoberta, para dizer o mínimo, os entusiasmou. Eles encontraram mais 2 núcleos que continham substâncias orgânicas. Esse par foi tirado do Whitecat Ridge. Ele se encontra muito próximo ao Skinner Ridge, mas as 2 rochas são bem diferentes uma da outra. Essas amostras têm cor mais clara e são mais uniformes. Provavelmente são mudstone, uma rocha incomum, semelhante à argila, mas mais dura e incapaz de absorver água. Elas também são de granulação mais fina do que os núcleos do Skinner Ridge. Por que isso é importante? Porque quanto mais finos os grãos da pedra, maior a probabilidade de haver vestígios de vida passada nela. Na Terra, as pedras de granulação fina geralmente se encontram no fundo de lagoas e em locais semelhantes. Lá, elas podem preservar os restos de organismos mortos e coisas assim por anos. E foi exatamente isso que encontramos neles. Além disso, de acordo com os cientistas, havia mais matéria orgânica nesses 2 núcleos do que em qualquer outro lugar estudado pela Perseverance até agora. Ela provavelmente se acumulou ali enquanto o lago estava evaporando gradualmente há bilhões de anos. Então, realmente havia vida em Marte? Bem, vamos desacelerar um pouco. As substâncias orgânicas são moléculas que contêm carbono, e sim, na Terra elas são mais frequentemente associadas à vida, mas nem sempre. Às vezes, elas podem se formar como resultado de outras coisas. Portanto, ainda não podemos dizer com certeza se havia vida em Marte. Não sabemos se essas moléculas realmente permaneceram de alguns micróbios marcianos ou se são resultado de outra coisa. Mas a descoberta ainda é muito significativa. Temos que continuar literalmente cavando por aqui. Para saber mais sobre essa matéria orgânica, os cientistas precisam coletar mais algumas amostras de rochas de granulação fina. Também seria ótimo estudar o material que está ao redor desses antigos reservatórios. A Perseverance já se mudou para outra área, para um lugar com um belo nome, Enchanted Lake. Agora ela precisa procurar coisas semelhantes lá e também continuará a estudar o Lago Jezero. Por fim, a Perseverance subirá até o topo do Delta e continuará explorando locais antigos fora da cratera. Em algum momento antes do final de 2022, a Perseverance provavelmente terá 6 ou mais amostras dos núcleos marcianos. Infelizmente, suas ferramentas, embora complexas, são bastante limitadas. Esses dados por si só não serão suficientes para obtermos um quadro completo. Portanto, a NASA planeja enviar outras espaçonaves a Jezero nos próximos anos. Juntamente com a Agência Espacial Europeia, eles estão trabalhando na próxima missão robótica conhecida como Mars Sample Return. O nome fala por si só. Esses dispositivos chegarão e levarão todos os tubos de ensaio do antigo prospector, a Perseverance. Depois disso, essas amostras serão entregues à Terra, embora não pela Amazon Prime. E, em seguida, os cientistas poderão analisá-las em laboratórios avançados. No entanto, tudo isso levará muito tempo. O lançamento dessa missão está programado para 2027 e 2028, e as naves espaciais não poderão retornar até 2033. Mas, se tudo der certo, serão as primeiras amostras da história entregues à Terra vindas de Marte. Em outras palavras, ainda há espaço suficiente para pesquisa. E sim, ainda não sabemos o verdadeiro significado dessas descobertas, mas é por isso que toda a missão foi criada, certo? E quem sabe, talvez em alguns anos nós finalmente descobriremos a verdade sobre o que aconteceu em Marte há bilhões de anos. Olha só o marciano! Te peguei!